E hoje eu quero falar de um assunto bem interessante que quando a gente faz as constelações e quando Bert Hellinger se colocou nessa posição de observador das coisas, sem querer colocar a nossa visão sobre o que está acontecendo em determinada, por exemplo, num determinado relacionamento. Então, quando um facilitador quer entender a partir do conhecimento dele, então fica difícil realmente a gente deixar aquilo se ampliar e a gente enxergar o que o campo traz, né? E o Bert Hellinger teve essa percepção filosófica prática. Então, o que é dito também sobre a constelação é que toda a filosofia se transforma numa parte muito prática quando a gente abre esse campo fenomenológico que o Sheldrake, né, que é o inglês que estuda também isso, e mostra que como essas memórias atuam a todas as pessoas que estão ligadas a um sistema familiar. Quando você entra num sistema empresarial, né, existe uma memória ali. Que memória está atuando? Quando você, né, encarna e tem o seu corpo, e o seu corpo é formado por sistemas também, sistema vascular, sistema endócrino, sistema, enfim, todos os nossos sistemas. Quando a gente vê que os nossos sistemas estão ligados a outros sistemas e que tem memória, né, tudo isso tem memória, e que memórias são essas? Né, que de repente você tem uma dor em determinado lugar e quando você acessa aquela memória, você pode ter consciência e consciência significa luz e luz significa também movimento. Não adianta a gente ter luz sobre algo e não fazer nada com aquilo, né? Mas o fazer também depende muito da nossa consciência. Mas voltando, quando um facilitador consegue se retirar para enxergar por outro ângulo, sem tomar partido, né? Então, duas pessoas estão ali brigando e você fala, eu estou mais a favor de um do que do outro, né? Tomei partido. Nós estamos muito acostumados a viver nessa visão da dualidade. Fulano é ruim, fulano é bom. Aquilo foi ruim, aquilo foi bom. Gente, tudo tem o lado bom e o lado ruim, até o que parece tão ruim, né? Então, a morte de alguém parece tão ruim, uma guerra parece tão ruim, uma separação, um desemprego, tudo parece tão ruim. Mas quando a gente consegue sair dessa dualidade para entender o outro lado, o outro aspecto, quando a gente não toma partido do é ruim ou é bom, nós podemos ter consciência sobre algo. Então hoje eu quero falar de um assunto que é bem delicado, mas que inclusive tem nas histórias infantis, que tem a ver com a relação dos filhos, dos enteados com as madrastas. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, madrasta ou sogra, né, já tem a conotação do é ruim. Mas hoje eu quero falar especificamente da madrasta. Que papel tem, quando a gente olha, né, nas histórias infantis, uma madrasta? É aquela que privilegia os filhos próprios, né, e o filho anterior do marido, ou os filhos anteriores, tem um lugar diferente ali. Então, uma das coisas muito interessantes que o Bert Hellinger percebeu são as ordens, né, as ordens do amor. Quando nós conseguimos caminhar e evoluir, deixando as coisas em ordem, né, fazendo a nossa parte, por isso que é tão legal fazer o curso de formação, porque o curso de formação não só nos capacita a sermos consteladores, mas nos treina para que a gente olhe de uma forma mais ampla para a vida, saindo do certo e errado, tudo tem um motivo de acontecer, né? Quando a gente olha para a desordem que existe numa relação afetiva que se separou e que foi para um outro lugar, o que a gente enxerga aí? Primeiro, não existem culpados nem inocentes. Existe sempre 50% da minha parte, 50% da outra parte. Quando um casal se separa e os filhos tomam partido em relação ao pai ou à mãe, e geralmente quando o pai traiu, o culpado é o pai. Mas quando a gente vê que naquela relação afetiva talvez não existisse a parte sexual, talvez a outra parte não
está disponível. Quando a gente abre uma constelação, a gente vê que a outra parte talvez não estava disponível sexualmente, afetivamente. Daí fala, não, mas minha mãe era tão carinhosa, meu pai era safado. Há quem também, né, e não é justificando ações errôneas, a constelação não justifica ações errôneas, não é isso. E também não toma partido do pai. Mas a gente enxerga por um ângulo mais amplo. Todos nós estamos conectados com coisas que não foram resolvidas, nossas e dos nossos antepassados. Porém, se eu arrumei alguém que me trai, é porque eu também preciso olhar para isso em mim. Eu também tenho um papel de ser vítima, talvez em muitas coisas. Talvez eu tenha isso na minha família e queira continuar fiel às mulheres que foram traídas, então eu também arrumo pessoas que fazem isso. Esse homem que traiu, talvez queira continuar fiel aos homens que fizeram a mesma coisa, por vingança às mulheres que não estavam disponíveis afetivamente e sexualmente falando. Ou são homens que ainda buscam algo na traição, né? Ou as mulheres esperam inconscientemente algo dele nesse sentido. Ou aquele casamento já não dá mais certo. Então, ter um culpado para tudo isso é muito mais fácil do que as pessoas sentarem e dizerem, não existe mais amor. E para que não haja traição, então a gente vai se separar. E daí o pessoal fala, mas que absurdo, como vão se separar se eles se dão tão bem? Mas não existe mais amor, né? Para um casamento, existe amor entre nós, mas não amor para um casamento. Não existe mais casamento. Então, falando da madrasta. Quando entra uma segunda pessoa, esses filhos já tomaram partido geralmente da mãe. Quando isso aconteceu, o que esses filhos fazem em relação à segunda pessoa que entra na vida do pai? Esses filhos entram como se fossem a mãe e não como se fossem filhos. Então, eles vão brigar com essa mulher, que é a madrasta, ou provocar essa mulher, essa segunda mulher que entrou, como se fosse a mãe e não como se fosse um filho. Então, muitos filhos provocam essa segunda mulher que entrou para que ela realmente se torne a madrasta. Para que esses filhos não amem essa mulher, não como mãe, porque uma madrasta jamais pode ocupar o lugar da mãe. Quando uma madrasta também, no outro lado, quer se tornar a mãe para agradar o marido, para dizer, eu sou melhor do que a primeira, não respeitando a primeira mulher, ela também provoca essas crianças. Então, é interessante ver essas dinâmicas, e hoje é uma coisa muito comum. As pessoas se separam 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e vão se casando, e vão unindo as famílias. A gente vê que tem famílias que se dão super bem, de ex com ex, né, de filhos contra o filho, com o do outro, e as coisas funcionam muito bem. E se isso existe, por que não pode existir na família, na minha família, na sua família, né? Então, ser o segundo casamento significa, eu sei o meu lugar. A madrasta vem depois da primeira mulher. Então, a madrasta deve dizer, eu vejo você e respeito o que você veio antes. E respeito o casamento que veio antes. Eu vejo você para os filhos do marido. Vocês vieram antes. E eu sou só a segunda esposa do seu pai. Ou a terceira esposa. Ou a quarta esposa. Mas eu sou só a segunda esposa do pai. Ou seja, eu não sou a sua mãe. Não vou substituir a sua mãe. Eu não sou melhor que a sua mãe. Eu sou só a segunda esposa que veio depois dessa primeira relação. E eu respeito o que aconteceu entre os seus pais, mas eu também não julgo o que aconteceu no casamento deles. Né? Então, quando a gente consegue tomar essa postura, não com arrogância, nem com técnica, mas dentro de nós mesmos, com amor, essa criança se propõe, se deixa ser amada como tal, né? Como o filho do meu marido, a filha do meu marido. Eu não me sinto melhor do que a outra pessoa. E a criança para de querer provocar o pai e de querer provocar a madrasta.
Porque às vezes a mulher se torna madrasta também porque a criança provoca. Daí você fala, como uma criança provoca? Porque ela está no lugar da mãe, ela não está no lugar do filho. Outra coisa importante, o pai tem que cuidar dessas crianças. E essa mulher se retira e fica numa posição menor, né? Então, quando o pai consegue também respeitar a primeira mulher e consegue respeitar tudo o que aconteceu e o que veio antes, ele pode realmente respeitar essa segunda mulher. Porque muitas vezes ele não respeita a primeira mulher e a segunda mulher, a madrasta, ela também inconscientemente toma partido da primeira e se torna algo ruim para esse marido também. Ela é como se ela ficasse num lugar onde existe raiva da primeira mulher e ela tem essa raiva do marido. Então, enquanto eles namoravam, estava tudo bem e depois ela começa a sentir raiva, como a primeira sente raiva. Então, é importante que o marido consiga olhar com respeito, dar um lugar para tudo o que foi, com respeito. Então, uma separação, gente, exige de nós respeito, reconhecimento. Sem reconhecimento, sem gratidão ao que foi, todos sofrem. A que vem depois, os filhos, o homem, porque a vida dele às vezes começa a ter problemas, né, depois que se casa pela segunda vez. Por quê? Porque precisa ter reconhecimento e gratidão, são as duas coisas principais para que haja lugar e ordem num sistema familiar.